Produtora de vídeo AD Filmes. Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. Vamos abrir para Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, a primeira carta, né? A igreja aos Efésios. A partir do versículo 1. Escreve o anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não em breve a ti virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus é que estamos, ó Pai, na tua casa, para estar te adorando e glorificando a ti, Senhor, na beleza da tua santidade. E pedimos, ó Pai, que perdoa as nossas faltas, porque tu sabes, Senhor, que somos faltosos, mas tenha misericórdia de todos nós, abençoando a todos que aqui já adentraram e aqueles que ainda estão vindo pela rua, traga em paz, abençoando, Senhor, meu Deus, também o ministrante dessa noite, os em tuas mãos, de graça, que possa trazer a palavra que precisamos de ouvir nessa noite. O pastor Hélio, guarda, protege, abençoa todos que estão com ele. Meu Deus, precisamos da bênção do Senhor. Abençoa nossa cidade de Rio Verde, meu Deus, salve essa cidade, toca no coração do povo. E o Pai abençoe e inflama esta igreja com a chama do Espírito Santo, para que possa pregar a tua palavra para todos os moradores dessa cidade. Fica conosco, Pai. No nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Podem tomar assento. Glória a Deus. Aleluia. Está conosco nossa irmã Lange Cristina, neta da irmã Cida, de Goiânia. Onde está? Fica de pé. Muito bem ali, nossa irmã Lange, está nos visitando. Neta irmã Cida. Bem-vinda a ela. Deus abençoe, minha irmã. Também continua conosco o pastor João Luiz. Ele está aqui desde domingo, não estava aqui, mas sabia que ele já estava aqui pregando a palavra à sua esposa. Fica de pé, muito bem. Aí estão os nossos irmãos. Os irmãos estão satisfeitos de ele ainda aqui conosco. Diz glória a Deus. Glória a Deus, está dizendo que o senhor é bem-vindo, viu? Deus abençoe. Meus irmãos, o pastor Edson está viajando, que foi a Brasília, ligou que não ia chegar com tempo. Talvez no final do culto, talvez ele estaria chegando. Mas não sabia se dá conta de chegar com tempo. Nós vamos estar orando para Deus abençoar
os seus passos e tragam em paz. E nós vamos ficar aqui ouvindo a palavra do Senhor nosso Deus, que é o alimento para a nossa vida espiritual, para a nossa jornada do dia a dia. Nós dependemos da palavra de Deus, porque é a palavra que sustenta, ela é a bússola que nos orienta, e ela é aquela também que pule o crente, né? Vai pulindo, tirando as manchas que existem, e o crente vai ficando cada vez mais bonito na presença de Deus. Vamos deixar com o pastor João Luiz, que continuará pregando para nós, trazendo a palavra de Deus aos nossos corações. Pastor João. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Eu louvo a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor permitiu que eu estivesse aqui com os irmãos. E eu senti de Deus nós ministrarmos um assunto hoje que tem muito a ver com a nossa igreja, que é sobre um pouquinho da história da igreja. O pastor Wellington permitiu eu falar sobre o curso que nós temos de teologia à distância. Depois, no final, eu vou explicar. E o estudo que eu vou ministrar hoje, ele é extraído do nosso curso sobre a história da igreja. A história da igreja, irmãos, ela é muito abrangente. E conforme Deus inspira, nós ministramos de acordo com a inspiração de Deus. Às vezes, o irmão tem um estudo que eu não vou conseguir ministrar. Sem dúvida alguma, Deus deu para o irmão. Outros têm dado a mim. E assim tem dado, Deus fala da maneira, usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Porém, do estudo que nós temos da teologia à distância, e eu extraí do nosso livro, que está inserido no curso, a história da igreja. E nós vamos ver que a história da igreja tem muito a ver para os nossos dias, conhecendo os detalhes. Quando eu era jovem, irmãos, tive interesse de ir na igreja evangélica. E fui quando jovem. E meu coração palpitou e eu queria e sentia de ser crente. Porém, tinha uns colegas jovens também, diziam assim: você quer ser crente? Sim. Você não sabe que a religião dos crentes foi fundada por um padre excomungado? Aí parava, espera um pouquinho. A religião dos crentes, ela foi fundada por um padre excomungado. É assim? Eu fiquei pensativo, mas contudo aceitei a Cristo. Mas depois vai conhecer a história da igreja. Martim Lutero teve realmente a influência para fazer a reforma protestante, mas não era um padre excomungado. Realmente ele era padre, ele era um monge. Ele não aderiu às indulgências que o Papa lançou. Ele não aceitou que a salvação era feita por uma assinatura do Papa. Na época, eu não vou entrar em detalhes. O Papa assinava uma escritura lá e dava para vender aquilo que garantia a salvação, garantia a entrada no céu. E podia fazer o que quisesse depois que tivesse assinado, pagasse a indulgência, pegasse aquilo lá, uma bula, estava garantida a salvação. E garantia também a salvação de todos os parentes que morressem. Se a pessoa lá comprava a bula, também era salvo, entre aspas. Assim que quando o dinheiro chegasse lá no Vaticano e o tinido daquela moeda batesse no fundo do cofre, a alma saía do purgatório e ia para o céu. Então, era uma venda de indulgência
garantia a salvação de todos os parentes, mas tinha que ser rico, né, para ser salvo, senão não conseguia. Então, depois que a gente vai conhecer a história, na realidade como é. Mas hoje eu quero passar para os irmãos, eu vou pedir para minha esposa, lá já tem um lugar para você, tem um microfone para você me ajudar, ela está sem saber aqui, mas já está tudo preparado para ela lá. Você vai me ajudar na leitura? Quero mostrar dentro da Bíblia, Deus me deu essa inspiração. Eu extraí, não peguei cópia de outros não, peguei dentro do meu livro, História da Igreja, sobre as 3 festas solenes de Israel, as 3 festas solenes, que representavam muito a igreja. Parece ser tão obscuro quando se fala uma coisa dessa. Nós vamos ver sobre as 3 festas de Israel, e essas 3 festas têm muito a ver com a igreja. Eu não sei se vai alcançar. Eu acho que você dá um enter aí. Ali, irmãos, com a permissão do pastor Wellington, é sobre um curso nosso em teologia à distância. Ele vai passar automático. Pode? Eu acho que não vai passar não, Elza. Dá um toquinho aí. São 3 módulos. São 3 livros, cada livro tem 5 disciplinas. Estude na própria casa, você que faz o horário para estudar. Cada disciplina dessa daí são matérias bíblicas. Esse nosso curso é reconhecido pela CGADB, pelo Conselho de Educação e Cultura da CGADB. É um curso que nós temos. E depois, no final, nós podemos falar a respeito. Sobre essas 3 festas de Israel. Dá mais um toque. A minha esposa vai ler. Êxodo 23, versículo 14 ao 16. 3 vezes no ano me celebrareis festa, a festa dos pães asmos. Guardarás 7 dias, comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça vazio perante mim. E a festa da seca, dos primeiros frutos do teu trabalho, e o velho semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho. Observe que fala aí de 3 festas. A festa dos pães asmos, que é a Páscoa. Depois fala sobre a festa das primícias, que nós vamos já entendermos. E a festa da colheita, ou chamada também festa das cabanas. Veja que foi instituído por Deus 3 festas solenes para Israel celebrar assim que chegasse no Egito, era para celebrar. Nós vamos ver. Israel. Canaã. Sim. Olha para Elza. Dá o toque aí. A primeira festa era a Páscoa. Pode tocar rapidinho. A segunda festa chamava-se das primícias das semanas das cegas de Pentecoste. Nós vamos ver porque esses 4 nomes aí. E a terceira festa, que era a festa da colheita, também dos tabernáculos, e também das cabanas, é a mesma festa. Então nós vamos ver que cada festa dessa tem um significado, e nós vamos ver o significado dela voltado para a igreja de hoje. Êxodo 12, versículo 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor.
Então foi instituída a Páscoa, que os irmãos conhecem, na saída do Egito, na morte dos primogênitos, que passava aquele sangue nas ombreiras das portas, e aonde o anjo passava, matando-se o primogênito da casa do Egito. E na casa que tinha sangue, ele não fazia nada, porque era a casa de um israelita. E assim, eles eram para comer aquela noite apressadamente, já calçado para sair, e aquilo representava a Páscoa, aquele sangue representava a Páscoa que eles teriam que celebrar assim que chegasse em Canaã. O estrangeiro não podia participar da Páscoa. Isso daí, irmãos, eu quero que observe que a verdadeira Páscoa, o estrangeiro não pode participar. O que eu quero dizer com isso? Que nós estamos vivendo no Brasil, nós não somos israelitas. E o povo comemora a Páscoa. Mas a verdadeira Páscoa, o estrangeiro não era para participar. E nós, como crentes, também, nós não podemos participar daquela Páscoa de Israel. Estava proibido qualquer pessoa não israelita participar da Páscoa. Então, essa Páscoa de Israel, ela é bem diferente do que o pessoal celebra hoje. A Páscoa de hoje é diferente, porque nós vamos ver que a Páscoa deixou de existir, principalmente para os cristãos. Êxodo 12, 43. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Então, nenhum filho de estrangeiro era para comer da Páscoa. Então, vai observando que são detalhes que nós temos que entendermos. Então, o cordeiro que era morto na Páscoa, ele representava a oração, o sacrifício, o cordeiro. Também os pães asmos representavam a pureza. E as ervas amargas ou amargosas que eram servidas no dia da festa da Páscoa, representava a servidão, o sofrimento do Egito. Lá no Egito. Então, tudo tem o seu significado. Agora, hoje, as pessoas querem fazer uma Páscoa, mas é com ovo de chocolate, né? Não é aquilo que representava verdadeiramente a Páscoa. Quer fazer a Páscoa de todas as maneiras, representada por coelho, mas a Bíblia diz cordeiro. Então, é tão diferente. E nós, irmãos, precisamos ter cuidado. Eu quero pedir, eu não sei se desculpa para o pastor, eu acho tão difícil o nome do Hermógenes, que está representando o pastor Wellington, eu sei, porque é o co-pastor. Quem sou eu para querer doutrinar a igreja aqui? Longe de mim, viu, irmão? Mas, uma certa vez assumi um trabalho numa igreja, era nos dias, antecipava a Páscoa. E estavam as crianças, todas já preparando ovinhos de Páscoa para o domingo de manhã, para celebrar uma Páscoa com ovinhos, dar presentinho para outros de ovinho. Eu achei um absurdo quando eu cheguei naquela igreja, vi aquilo. Eu pedi para a irmã dirigente, que era responsável, assim, acaba com isso, ensina a verdadeira Páscoa, ensina a Bíblia, não ensina mentira para as crianças. Não ensina ilusão para as crianças. Não ensina coisa errada para as crianças. Não está com muitos dias, estava no mercado, chegou uma dessas mães, e estava lá questionando para comprar ovo de Páscoa, e falaram assim, pastor João Luiz falou que não deve comprar. E nisso elas encontraram comigo no corredor, e estavam contando o que elas estavam comentando a meu respeito. Mas nós precisamos saber a verdadeira Páscoa. Festa das primícias, Levítico 23, 10 e 11. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita,
Então trareis um molho das primícias das vossas cegas ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos no dia seguinte ao sábado. Irmãos, E o sacerdote o moverá. olha, no dia seguinte que terminava a Páscoa termina-se no sábado. Eram 7 dias. Terminava no sábado. No dia seguinte ao sábado, qual que é o dia seguinte? Domingo. Celebrava a festa das primícias. A festa das primícias. Guarda bem isso daí. No dia seguinte, ia começar a colheita naquela semana. Então o povo de Israel era para pegar do trigo os primeiros cachos e levava para Jerusalém, para o sacerdote, e ele oferecia a Deus, agradecendo a colheita que ia começar naquela semana. A colheita ia começar, então eles já levavam para agradecer a colheita que o Deus tinha preparado para eles. Então, este oferecimento das primícias eram os primeiros molhos que eles pegavam, vou repetir, e levavam. Então, era a festa das primícias do trigo. No dia seguinte à Páscoa. Festa das semanas, Êxodo 34, 22. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias da cega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. Então esta festa, vamos falar agora dessa festa das semanas. A festa das semanas, nós temos apoio bíblico, que eram 7 semanas que eles tinham que colher o trigo. Não podia passar de 49 dias. Terminava-se a Páscoa no sábado. No domingo eles pegavam os cachos do trigo, levavam para Jerusalém para consagrar a Deus. E, muito provável, na segunda-feira, o certo é que eles tinham que colher todo o trigo em 49 dias. São 7 semanas de 7 dias. 7 semanas de 7 dias são quantos dias? 49 dias. Então, quando chegava no final dos 49 dias, aí era uma outra festa, era uma sequência da festa das primícias. Então, nos 49 dias, mas nós vamos ver que a festa eles não celebravam daí 49 dias. Já veremos como vai ser essa festa. Festa das semanas, cega, Levítico 23, 15. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. 7 semanas inteiras. Então, do dia da Páscoa até a colheita. Veremos então o porquê que nós falamos daquelas 4 festas, das primícias, da cega, que é essa daí, são 49 dias, e do Pentecoste, festa do Pentecoste. Por que festa do Pentecoste? Eu sei que tem muitos irmãos que já, estou aqui chovendo no molhado, muitos já estão sabendo isso, decora e salteado, estudaram, sabe disso daí, tem feito teologia e alguns livros, mas nem todos sabem. Então, eu estou falando com aqueles que não sabem. Os que sabem, como diz o bom alagoano, quiete, aqueles que não sabem. 49 dias. Era para fazer a festa da colheita no dia seguinte. Se é 49, no dia seguinte, quantos dias são? 50. 50, esse nome em grego quer dizer Pentecostes, ou 50º dia. É o Pentecostes. Dia do Pentecostes. Dia da festa de 50 dias após a Páscoa.
Então, esse nome Pentecoste precisa ter cuidado, que Pentecoste não é falar em línguas estranhas. Pentecoste é a festa de Israel, 50 dias após a Páscoa. Pastor, mas e o batismo? Sim, o batismo com o Espírito Santo foi no dia da celebração da festa de Pentecoste. Para nós, Produtora de vídeo entendemos AD Filmes. que não é coincidência, foi providência de Deus, mas vamos assim para humanamente compreender. Coincidiu que eles estavam reunidos no dia da festa de Pentecostes, e naquela reunião eles se reuniram e foram batizados com o Espírito Santo. Então vamos lá, continuar. Festa de Pentecostes, final da cega do trigo. Levítico 23, 16 e 20. Até o dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de alimentos ao Senhor. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor. Então esta é a festa de Pentecostes que eu já tenho falado. Festa da colheita, Êxodo 23, 16. E a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho. Esta festa da colheita, irmãos, é bom observar que não era trigo. Era todos os frutos menos o trigo. Era, depois que era a festa do Pentecostes, passava-se uns 3 meses, pode tocar aí, Elza, que passava-se uns 3 meses para celebrar a festa da colheita. A festa da colheita era tudo que era plantado, menos o trigo. Também era feito a celebração desta festa, agradecendo por esta colheita também, que não era trigo. Tudo isto tem sentido para a igreja. Festa dos tabernáculos, Deuteronômio 16, 13. A festa dos tabernáculos celebrarás 7 dias, quando tiveres colhido da tua eira e do teu lagar. É a mesma festa, que temos falado agora. As 3 fases da igreja. Vai. Eu achei interessante que eu passei a tarde atualizando e tu achando que está no data show, que não é o correto. É o outro que eu fiz, está diferente. Mas vamos lá. João 1, 29. Agora vamos entender para o Novo Testamento. Cristo, ele é o Cordeiro. Então vamos lá. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então João disse, quando viu Cristo, este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vejamos, esse Cordeiro representava o Cordeiro lá do sacrifício da Páscoa. Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Pode tocar. 1 Coríntios 5, 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Observe, para limpar do fermento velho, Cristo é a nossa Páscoa. Entende-se que nós não devemos estar no dia de Páscoa. Ô irmão, feliz Páscoa para você. Obrigado, irmão, feliz Páscoa para você também. Oh, meu Deus, isso eu me sinto uma dor no coração quando eu vejo os crentes. Feliz Páscoa para você, feliz Páscoa, irmão. Meu Deus, esta conversa tem que ser excluída do meio dos crentes. Por quê?
A Páscoa é para Israel. Para Israel. E Cristo, nós vemos lá no Novo Testamento, que quando ele chama os discípulos para celebrar a Santa Ceia, ela diz, a última Páscoa e a primeira Santa Ceia. Então, na morte de Cristo foi a última Páscoa. Mas tem crente dando feliz Páscoa para o outro aí, e não sei aonde que nós vamos. 1 Coríntios 15, 20 e 23. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Agora vamos entender o mistério. O Cordeiro da Páscoa, Cristo representava o Cordeiro, não foi isso que nós vimos, que a Bíblia fala? Agora vamos observar. Cristo, ele morreu, foi no tempo da Páscoa ou não? Foi na Páscoa. Ele morreu e foi sepultado na sexta-feira. E a Páscoa, celebrado naquela semana, só vocês participarem, não é pergunta capciosa, não. É só para vocês interagirem, viu? Não estou fazendo pergunta para exigir nada, se não acertar, não tem problema, não estou aqui para isso. Mas para que vocês possam interagir, que é uma didática que eu uso. O meu defeito é de querer que todo mundo vai compreendendo o que eu estou falando. Cristo morre na sexta. A Páscoa terminou no sábado. Sábado. Se a Páscoa terminou no sábado, não tinha que depois que terminava a Páscoa, no domingo era celebrado qual festa? Das primícias. E nesse período, no dia da festa das primícias, o que aconteceu com Cristo? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. No dia seguinte ao término da Páscoa. O que quer dizer isso? Que tem que trazer para a igreja? Cristo, a primícia dos que dormem. Aquela festa das primícias representava Cristo. E a colheita representa a igreja. O trigo representa a igreja. A igreja, este que nós estamos aqui, é o trigo. Mas Cristo foi o primeiro dos trigos que foi oferecido a Deus no dia das primícias. Exatamente no dia da primícia, saiu da sepultura, representando a igreja. E agora começa-se o tempo da colheita, que é o tempo da igreja. Mas Cristo, a primícia dos que dormem. Marcos 16, 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Irmãos, a coisa é tão linda que nós não percebemos dessa essência, desta glória, que termina a Páscoa. Cristo no domingo é ressuscitado. Representa a primícia dos irmãos que estão dormindo. A primícia dos que dormem. Que no dia da ressurreição, a igreja vai ser ressuscitada e os crentes que estão vivos serão arrebatados. Mas quem foi o primeiro desse arrebatamento? Quem foi o primeiro? Cristo. No dia da festa da primícia. Mateus 9, 37 e 38. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Precisa de ceifeiros. Por quê? Cristo é o trigo primeiro que foi ressuscitado. E agora manda que trabalhemos.
para conseguirmos ir juntando esses molhos, ir juntando. Irmãos, cada pessoa que você evangeliza, esta pessoa aceita Cristo, são montinhos, feixes de trigo que você está trazendo para os pés do Senhor. É o tempo da colheita. Quando terminava-se a festa da Páscoa, festa das primícias, começava a colheita. Então, quando Cristo morre, ele ressuscitado, começou a colheita, começou a pregação do Evangelho. Pedro começou a fazer aquela explanação e quase 3.000 pessoas aceitaram, mas Cristo foi o primeiro que foi oferecido a Deus. Mateus 13:30. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então, o que quer dizer, irmãos? Que nós nunca conseguimos ter uma igreja 100%. Não conseguimos ter uma igreja 100% de salvos. Sempre tem alguém que está com o pé lá fora e outro na igreja, esperando um dia consertar. Mas chega um dia, não vai dar tempo. E outros, se for chamar a atenção, isso já aconteceu comigo, quando dirigi a igreja, chamar a atenção de uma jovem, porque andava escandalosamente suas vestes, coisa tremenda, e o pai apoiava. E o dia que eu chamei essa jovem, eu falei assim: olha, você vai ter um período de disciplina. A mãe pulou na frente e disse assim: minha filha, por quê? Eu sou muito educado, né? Eu falei assim: porque uma laranja podre põe todas as outras a perderem. Então, eles ficaram, e a moça, o pai logo já disse, naquele momento, naquela reunião: minha filha, não precisa preocupar. Se ele não quer dar santa ceia aqui para você, eu levo você lá na Brasil para Cristo e nós vamos tomar santa ceia lá. Não importa não, minha filha, não tem problema com essa disciplina, nós vamos para outra igreja. Então, às vezes, quando quer arrancar um pé de joio, e ali tem outros parentes que talvez até bom, porque esse pai também não tinha testemunho, mas outros também podem sair junto. Então, deixa aquele trigo, vai jogando adubo nele, ou não, adubo não pode, aliás, aquele joio, né? Vai fazendo algo, quem sabe que ele pode transformar ainda em trigo. Pode acontecer de mudar em trigo. Mas se a gente levar ao pé da letra, o que eu quero dizer ao pé da letra? Que muitas vezes, principalmente o obreiro quando é novo, inexperiente, eu estou falando que eu já passei por isso, eu acho que quase todos os nossos obreiros veteranos já passou por isso. Quando a gente é separado para o presbitério, comigo agora vai ser diferente. Comigo vai ser diferente. Pega na igreja e começa a pregar sobre doutrina, que comigo é assim. Mas o pastor aqui, desculpe da expressão, é frouxo. Ele não tem cuidado. O pastor não tem zelo. A pessoa que tinha que ser excluída ainda está aí. Mas é porque ele não sabe desse detalhe, que se jogar o joio, pode o trigo ir junto. Então, precisa ter cuidado, deixa na mão do pastor, que Deus sabe o que fazer com ele, ele sabe como fazer para Deus. 1 Tessalonicenses 4:14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos quem Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com ele. Em 1 Tessalonicenses, é um assunto muito interessante. Um certo dia eu usei no velório da minha irmã, que senti a inspiração de falar sobre este versículo. Se nós cremos que Cristo morreu e ressuscitou, pode ficar tranquilo que também nós vamos ressuscitar com Ele. Porque Ele é a primícia dos que dormem.
Nós temos essa esperança porque o nosso Cristo morreu e ressuscitou. É diferente de um Cristo que é nós, falo nós, que muitos aqui que nasceram no lar evangélico não passou por isso, mas muitos passaram pela idolatria, qual eu passei também. Numa noite assim de sexta-feira, intitulada Sexta-feira da Paixão, íamos até a cidade, morávamos no sítio, íamos na cidade, e naquela missa que era celebrada, nós fazíamos ali uma fila muito grande e tinha uma imagem de um Cristo num tamanho real, morto, em cima de uma mesa, dentro de um caixão. E ali todos passavam e olhavam, faziam aquele sinal e dizia, coitadinho, morreu. E passava outra, era fila grande. E eu fiz parte dessa fila, de olhar e ficar com dó. Morreu. E fica naquilo que morreu. Mas depois que nós conhecemos o Cristo verdadeiro, nós sabemos que Ele morreu, mas ressuscitou. E a primícia dos que dormem. É o primeiro da igreja. Lá em Apocalipse, quando diz assim, esta é a primeira ressurreição, no capítulo 20, versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram até que o 1000 anos seja completado. Esta é a primeira ressurreição. Esta primeira ressurreição é de onde? É Cristo, a primícia dos que dormem. Depois de Cristo vem o arrebatamento da igreja. E do arrebatamento da igreja vai ter 7 anos de tribulação na terra. Depois vem aqueles que ficaram, que serão degolados durante a grande tribulação. Eles também ressuscitarão. Que a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, que não adoraram a besta, tribulação, nem a sua imagem, a tribulação. Não aceitaram o número nem na testa e nem na sua mão, período da tribulação. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esses então, quando ele, na sua ressurreição, ele faz parte da primeira ressurreição de Cristo até eles. Depois dali, só a segunda ressurreição, que é do juízo final. Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então quer dizer que se a vinda de Cristo for hoje, não pensamos os que estão vivos que vai subir logo em primeiro plano. Não. Primeiro os que estão mortos. Os túmulos vão se abrir para aqueles que estão mortos. Eles ressuscitarão primeiro. Depois, veja aí depois. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então depois, os que estão vivos subirão. Mas o certo é que juntos encontraremos o Senhor nos ares. Mas esta promessa é porque Cristo é a primícia dos que dormem. Aquela festa representava este povo, esta igreja. O outro que eu fiz, eu falava um pouquinho sobre, mas eu vou falar aqui, sobre a colheita do tabernáculo. A colheita do tabernáculo, a colheita e a festa do tabernáculo, é a festa das cabanas, que é realizada 3 meses depois do Pentecostes, 3 meses depois, que não são trigos, entenda que não são trigos, mas são frutos bons, se tornaram bons. Representa aqueles que não faz parte da igreja do arrebatamento, não faz parte do trigo.
não faz parte dessa colheita. Mas depois eles vão sofrer, e depois que a igreja subir, depois da igreja arrebatada, eles terão salvação. Pelas provas, são degolados. Então esses representa lá da colheita do final do ano. Mas nós representamos o trigo do Antigo Testamento. Cristo representa a festa das primícias, ou a festa da primícia representava Cristo. E assim nós representamos que nós estamos no período da colheita das semanas. E ela termina assim que terminar esta colheita, é o arrebatamento. E também não está inserido aí, mas eu me equivoquei na hora de colocar. Eu também falo, no outra projeção, a respeito do que vai acontecer. O que vai acontecer no final desta colheita aqui, nos dias que antecede o arrebatamento da igreja, vai haver um grande derramamento do Espírito Santo. Foi o que ocorreu no dia da festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes são 50 dias depois da Páscoa, que era, e no final da colheita de 49 dias, era o tempo da colheita. Então, deixa claro o texto que naquele dia que eles encheram do Espírito Santo, aqueles que estavam lá em Jerusalém julgaram que eles estavam bêbados. Estavam bêbados. E Pedro disse, nós não estamos bêbados, por ser a terceira hora do dia. Nós não estamos bêbados, não. Nós estamos aqui, o que está acontecendo é o batismo que Deus prometeu lá do tempo de Joel. Por gentileza, alguém pode ler Atos capítulo 2? Me parece que é o versículo 16, se não me falha a memória, onde Paulo faz aquela comparação com Joel. 16. Por gentileza, quem pode ler? Então vai ter, irmão, mais um versículo que fala do derramamento do Espírito Santo, não é o seguinte? Versículo 18. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Derramarei do meu Espírito naqueles dias. Então, irmãos, vamos entender ao pé da letra do estudo que nós estamos, se os irmãos entenderam, que Páscoa, festa das primícias, 49 dias, vem mais um dia, é os 50 dias, 50º dia, a festa de Pentecoste. No dia da festa de Pentecostes era a celebração da colheita. Celebração da colheita representa o arrebatamento da igreja. E no dia da celebração da colheita, que era o dia de Pentecostes, eles falaram em línguas estranhas. E quando eles disseram assim, olha, eles estão embriagados. Não, nós não estamos embriagados. Nós estamos cheios do Espírito Santo. Como disse o profeta Joel, que nos últimos dias derramaria do Espírito Santo sobre toda a carne. Então quer dizer o seguinte, irmãos, nos dias que nós estamos aproximando da vinda de Cristo, eu creio que, não sei se um mês antes, se um ano antes, ou uma semana antes, eu não sei. Mas eu tenho uma convicção que os crentes vão sentir coisas diferentes, não vai ser o natural que nós temos hoje. Vai ser algo que vai provocar ansiedade de sair deste mundo, algo que vai nos falar em línguas estranhas, andando pela rua, glorificando a Deus, nós vamos ficar, desculpe, como doidos.
nós vamos ficar como para o mundo parece doido. Eu creio por este versículo, porque no dia da festa de Pentecostes ele diz, assim diz o profeta Joel. E o Pentecostes representa o arrebatamento da igreja, que é a festa da colheita. Então, nesses dias, nós seremos cheios do Espírito Santo. Vamos andando, falando em mistério, pelas ruas, em ônibus, de carro, por todo lugar. Eu creio assim. Irmãos, que Deus abençoe. Que Deus dê da sua graça. Mais uma vez, eu quero dizer aos irmãos sobre aqueles que me chamou muita atenção, irmãos, foi duas coisas aconteceu aqui em Rio Verde, naquela ministração, aquela ministração de escatologia. Quantos dos irmãos estavam aqui? Bastante irmãos, né? Quando no final aqui, chegou um jovem, não sei se ele está aqui, viu? Se tiver, não precisa se identificar, não. Ele chegou e falou assim, pastor, o senhor tem algum livro sobre diabologia? Eu falei assim, não. Por quê? Não, porque eu quero comprar um livro de diabologia que fala do diabo. Aí eu falei assim, mas por quê? Não, porque eu quero ler para livrar dele. Eu disse, não, rapaz, é fácil que livrar dele, lê a Bíblia. Ler livro de diabologia para se livrar dele. Não faz isso não. Leia a Bíblia. Agora, um outro falou assim, pastor, o senhor sabe de alguém que pode dar um curso à distância de teologia? Eu disse, não. E aquilo lá ficou muito marcante. Eu tenho uma experiência. Eu fundei escola de teologia, tive escola particular. Em 91, em Americana, eu fundei um curso básico, médio e faculdade de teologia. Ministrei alguns anos. Depois eu fui para São Paulo, fui fazer faculdade de Direito, e nisso eu tive que ir para São Paulo, deixei. E existe a escola em Americana, até hoje já está um porte bem maior, que a igreja acampou aquele trabalho que eu dei início, que estava ali, tivemos a turma formandos em bacharéis, em Direito, teve um grupo muito bom. E eu tenho todo o equipamento, material, e quando esse irmão disse, eu falei assim, eu preciso atender esse povo. Estava também na Espanha, em Barcelona, ministrando, e um irmão chegou, pastor, eu quero fazer um curso de teologia, dá um curso de teologia à distância para nós. E eu, não, pastor, aí também me incentivou. Eu fiz, nós temos um grupo lá também que está estudando, na Espanha, e quero dizer aos irmãos, que eu tenho vários lugares, em Mato Grosso e em São Paulo, vários grupos que estão estudando à distância. Isso porque as pessoas, nem todos, têm um tempo disponível para estudar com aula presencial. E eu estou falando sabendo de que aqui tem um curso, e por sinal, muito bom, conversando com a irmã, não falo o nome dela não, que eu vou lembrar, Marinácia, né? Cadê ela? Está aí ou não? Então, eu estive conversando, eu sei, e o pastor me autorizou a gente falar aquelas pessoas que não podem frequentar a sala de aula. O nosso curso é reconhecido pela CGADB. O certificado, quando recebe, tem um selo da CGADB. O curso são 3 livros. A pessoa recebe o kit. É um kit, não é um livrinho não, viu? São 3 livros, a média de 400 páginas, são 5 disciplinas cada livro desse. Você vai estudar 4 meses e vai fazer a prova online. Vai cadastrar no computador, eu já dou o número de RA, e amanhã ele já pode cadastrar, vem o número de senha para que ele acesse, tem um livro falado, este livro falado no nosso programa do aluno. Então ele vai acessar, tem com a sua senha. E daí 4 meses, ele vai solicitar a prova, vem a senha da primeira prova. Aquela senha vai abrir a primeira prova e faz a prova. Depois vai estudar o segundo livro,
vai estudar, mais 4 meses, e vem a senha do segundo módulo, da segunda prova. Faz e assim o terceiro. Então, a duração do curso, 1 ano. 1 ano. E são todas matérias bíblicas que você pode usufruir não vou falar todas as disciplinas, mas vocês no final podem me procurar, tem aqui todas as disciplinas que vocês vão ver que está inserida no livro. O nosso livro é bem didático, aonde fala do versículo, o livro, capítulo, versículo, ele já está escrito, já está inserido para que a pessoa possa ler o versículo, não precisa ir na Bíblia, vai e volta. E também no nosso site também tem a Bíblia. Se você querendo pesquisar na hora que quer ver um versículo, não precisa procurar a Bíblia e abrir. Lá você já pode, dentro do programa, você fazer a leitura. E o curso, irmãos, ele é mais barato do que muitos por aí. Porque outra coisa que nós temos no nosso instituto teológico Fonte do Saber, é registrado em todas as organizações do Estado, municipal, federal e também junto à CGADB. Talvez fique uma indagação de valores, né? Então, já vou falar o valor, para que vocês... O curso fica R$ 1.245, para você pagar esse valor em 12 vezes. Em 12 vezes. E já recebe o livro. Paga-se com cheque, cartão de crédito e no boleto. Vocês têm uma vantagem, não deixe passar esta oportunidade. No boleto, só eu que posso fazer. Se você pedir para fazer o curso, entrar no site, você vai fazer. Você vai pagar à vista, depois de pago tem que esperar uns 3 dias para mandar o livro, lógico. E também pode pagar com cartão de crédito. Cheque não pode comprar, fazer o curso por cheques. Boleto também não. No meu caso que eu estou aqui, você já recebe na hora. Pode fazer no boleto, pode fazer no cheque, pode fazer com cartão de crédito, porque se paga à vista, tem um desconto de 31%. Vai pagar 862. Ou 3 vezes de 290, vai dar 870. É praticamente à vista, só sobe R$ 8,00. Dá 30% de desconto para quem querer à vista. E nós fazemos todo o acompanhamento, as perguntas que os irmãos podem fazer pela internet, nós procuramos dar todo o atendimento. E depois que terminar aqui, os irmãos querendo, me procure. Eu tenho os kits aí disponíveis, quem querer fazer já leva para casa, já estuda. E a prova, você não vai fazer prova mês que vem. Não, eu vou estudar e fazer a prova mês que vem. O nosso computador, o programa, abre-se dentro de 120 dias que você vai fazer a primeira prova. Que não é para ninguém sair comprando diploma, certificado, não. É para entender a matéria. Nós não queremos vender certificado, nós queremos que a pessoa aprenda. Então, por isso que demora 4 meses. Então, os irmãos, nos procure. Vai estar eu, minha esposa, ali no final, não sei se tem mesa aqui que nós vamos... Está aqui? Então, depois os irmãos nos procurem. Querendo ver, vai ver o material. Que Deus abençoe. Meu lenço. Não achei meu lenço aqui, pastor. Deixa eu achar meu lenço, fica mais íntimo. Glória a Deus. Meus irmãos, valeu a pena nós estar ouvindo o ensino da palavra de Deus, porque tudo que nós aprendemos aqui nos leva para o céu. Aquilo que você aprende na faculdade é muito bom e tem que fazer, mas só serve para aqui, tá? Só serve para aqui. E o que nós aprendemos da Bíblia aqui, ele serve para aqui e nos transporta para o céu.
Amém? Irmãos, estão satisfeitos pelo ensino? Glória a Deus. Vamos estar cantando mais um louvor e cantando e contribuindo aos nossos dízimos e oferta. Hino 77. Enquanto todos cantam, contribui também. Aleluia. Vamos juntos louvar o Senhor. 77. Queres neste mundo ser um vencedor? Meus irmãos, temos aqui os avisos, também pedidos de oração. Diácono Domingos, pede oração em favor de sua esposa, irmã Cida, que teve alta do hospital hoje, mas ainda não se sente bem. E pede oração em favor do Renato, pela passagem do seu aniversário hoje. Muito bem. Se estiver aqui, vem aqui à frente, nós estamos orando junto. Aviso, ciclo de oração, amanhã às 13h30, estará pregando o pastor Valdeci Cabral, do Rio Grande do Sul, e cantando duas duplas, aliás, Elias e Miqueias, e Thaís e Otávio. Sábado, após a ceia, haverá
a segunda-feira de comida típica realizada pela Usader. Domingo próximo, às 14 horas, ensaio geral do conjunto da Usader. Domingo à noite, último pré-congresso da Usader será no bairro Morada do Sol. De segunda a sexta, oração às 5 horas às 8, das 5 às 8 da manhã. Culto da bênção às 19h30, quinta-feira. E também Amivaldo e Jéssica querem apresentar filha Giovana. Muito bem. Deus abençoe toda a igreja, abençoe pastor João Luiz pelo ensino da palavra a todos. Muito obrigado. Vamos ficar de pé, convidar aqui a pessoa que quer apresentar o filho, né? Amivaldo e Jéssica quer apresentar Giovana. Muito bem. Glória a Deus. O aniversariante está presente? Tá não? Muito bem. Vamos estar orando, encerrando o culto e apresentando Giovana ao Senhor Jesus. Vamos estar orando, apresentando Giovana ao Senhor Jesus. Que nós vamos batizar criança, porque é antibíblico batizar uma criança. Apresentamos ao Senhor, como foi o Senhor Jesus também apresentado, e Deus é que cuidará da pessoa, e após a idade, a Igreja Assembleia de Deus, por exemplo, adota 12 anos. Depois que fizer 12 anos, que a pessoa não é mais inocente, mas já adolescente, aí ela pode passar pelo batismo, ela já sabe escolher, né, o bem e o mal. Então ela vai escolher Cristo, né? Oremos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, o teu filho amado, que estamos agradecidos a ti por este momento feliz, abençoado, por mais esse culto, ó Deus, que nós oferecemos ao Senhor. Acreditemos, ó Pai, que o Senhor recebeu a nossa adoração, nosso culto, ó Deus, e a palavra que foi ensinada possa estar escondida em nossos corações para não pecar contra ti, ó Deus, e que essa palavra possa nos conduzir, ó Pai, ao céu. Abençoa, Pai, a irmã Cida, que se encontra enferma de saúde, e a bênção para a tua serva, a bênção da saúde para ela. Nosso irmão que está aniversariando, Deus, que os anos sejam repetidos por muitos e muitos anos, que eu possa continuar abençoando o teu servo para a glória do nome do Senhor. Dá esta criança em minhas mãos, a Giovana, guarda ela, protege, nós entregamos nas tuas mãos, abençoe e ajuda, que ela cresça em estatura e graça, cheia do Espírito Santo, que seja uma criança, Senhor, ó Deus, saudável pela família, que traz alegria para toda a família, que o nome do Senhor seja na vida dela glorificado. Abençoe os pais, que possam ensinar o caminho de quem que deve andar. Meu Deus, desperta-nos em paz, levanta os nossos lares, dando uma noite feliz, abençoada para todos nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Glória a Deus. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós agora e para todos sempre. Todos dizem amém.